Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos na reunião de setembro de 2020, da segunda turma, da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do CARF. Estão presentes conselheiros titulares, Mário, Martim, Ricardo Chavegado, Ludmila, Caio Rocha, Leonan Rocha e Juliano Aires, e vice-presidente Rony. A gente está com uma pauta hoje tem bastante retornos, né, de vistas, e vamos começar com o tema ITR. Temos um pedido de videoconferência formulado em relação ao item 18, interessado Roberto Rossi e a relatoria do Dr. Ricardo. Eu já vou pedir para o apoio da sessão convocar o patrono para entrar na sala, por favor. Farei a convocação, presidente. Obrigado. Item 18 da pauta. Doutor Antônio, seu item será julgado agora. Por favor, ver mensagem privada no chat. Item 18, doutor Antônio, seu item será julgado agora. Verificar mensagem privada no chat. Já fiz a convocação, presidente. Ok, obrigado. O apoio podia verificar se o contribuinte está com alguma dificuldade? Eu estou tentando ajudar ele está com um pouquinho de dificuldade de entrar na página.
A gente vai dar mais uns 3 minutinhos aí, e depois a gente vai prosseguir na... Qualquer coisa, se iniciar o julgamento de outro processo, não tem problema, é como se ele estivesse assistindo também, ele aguarda, pode até aguardar na sala mesmo, não tem problema, até para não ficar entrando e saindo, tá? Só para a gente não ficar... Presidente, por favor. ele está tentando acessar pelo celular, então ele está tendo um pouquinho de dificuldade. Eu estou tentando auxiliar para adiantar um pouco o processo, tá bom? Tá. Eu vou fazer o seguinte, Amanda, eu vou fazer o seguinte, eu vou completar, a gente vai iniciar o julgamento pela ordem da pauta, tá? Pode continuar a gravação normalmente, e se ele entrar na sala, a gente termina, ele assiste e aí depois termina, assim que a gente terminar, a gente vai ver que ele está na sala e já passa para o julgamento do processo dele, tá ok? Só para não ficar paralisado aqui, né? Como se fosse uma sessão pública normal, tá, gente? Ele vai estar... Ok, então. Aí depois a gente já, o próximo pauta fica sendo dele. Então, vamos passar o item 1 da pauta, tá? Que é o interessado, Nelson Sintra, saiu com vistas, tá? O relator é o doutor Martim, não é Martim? Isso. Toca a palavra, então, Martim, por favor. Bom, então, iniciando o item 1 da pauta, que está em vista... Você como está, Martim, os casos. Aliás, todos os colegas podem resumir relatório, voto, somente esses casos que saem para vistas, né, que é mais até recomendável. Sim. Bom, então, iniciando o item 1 da pauta, o Nelson Sintra Ribeiro, ele está em vista com a doutora Ludmila, e o item 2 da pauta, só fazer uma observação, também é do mesmo contribuinte, e que é um processo paradigma, que é um processo repetitivo, sendo o item 1 o paradigma deste. Esse é um caso que a gente já fez o relatório na sessão passada, já fez o voto, já estava acompanhando aqui como é que tinha sido constado na ata. O relator votou para dar provimento parcial ao recurso, os conselheiros Mário Hermes e Ricardo Chavegato votaram para dar provimento parcial em menor extensão, e neste ponto houve pedido de vista, não votaram os demais conselheiros. Então, a questão, eu me lembro que acho que é mais... a doutora Ludmila, acho que pediu a vista, é a questão da preclusão, que eu compreendi haver, em relação à juntada de documentos em anexo ao recurso. Esse é o primeiro item do voto. O contribuinte junta 2 laudos em anexo ao recurso, um em relação ao valor do imóvel e outro em relação às áreas ambientais. Eu entendo que seria preclusa a juntada desses 2 novos laudos, então eu julguei com base nos 2 laudos que ele já havia juntado na fase de impugnação, e com base nos laudos que já haviam sido juntados na fase de impugnação, eu compreendi que, em relação à área de reserva legal, ela não pode ser acolhida por força da súmula 122 do CARF, por não haver averbação na matrícula do imóvel. Em relação à área de preservação permanente, o laudo que o contribuinte junta já na fase da impugnação, ele diz que teria 1.661,99 hectares como área de preservação permanente. E eu concordo com esse laudo, está de acordo com as regras da BNT, acho que está tudo certo. Porém, o contribuinte, ele havia alegado na DITR 1.364,9 hectares, havia também e requerido no recurso voluntário 1.364,9 hectares. Então, o laudo, ele tem quase 300 hectares a mais de APP do que o contribuinte tanto declarou no DITR quanto que ele pediu. Então, para não extrapolar os limites da LID, que é o que ele pede no recurso, eu, embora entenda que aquele laudo está correto, a gente não pode dar acima de 1.364,9 hectares como APP. Então, eu reconheço como sendo APP 1.364,9 hectares. Quanto ao VTN, eu fiz uma explanação aqui dizendo que o laudo apresentado com a impugnação, apesar de elaborado por profissionais habilitados, engenheiro civil e engenheiro agrônomo, estar acompanhado da RT e fornecer algumas informações sobre o imóvel, como localização e distribuição das áreas, foi elaborado por exercício 2008 e não apresenta comprovação dos valores utilizados com paradigmas, apurando valores para exercício 2013 e 2004, tomando com base valores genéricos que teriam sido apurados pelo INCRA para o regido do Baixo Pantanal, Corumbá,
considerando os valores mínimos ali indicados, sem considerar a situação específica do imóvel em cada exercício. Então, por o laudo em questão, nas folhas 222 e 260, esses anexos, não estarem de acordo com o indicado na NBR 414653 da BNT, eu entendo por não considerar esse laudo suficiente para desconstituir o VTN arbitrado. O contribuinte não teria feito prova do que alegou, nos termos dos artigos 373 do CPC e artigo 36 da 9784. Tem mais questões, alegações de inconstitucionalidade, caráter confiscatório da multa, que aplica a súmula CAPES número 2. Também faz pedido de perícia e produção de provas, que eu também entendo por indeferir, porque o ônus probandi ser suportado por quem alega, no caso, o contribuinte, não cabendo sem versão. Rejeitam o pedido de produção de provas e perícia requeridos pelo contribuinte. Então, em breve síntese, é esse o meu voto, né? E eu voto, então, por dar parcial provimento ao recurso para acolher a área de preservação permanente no tamanho de 1.364,9 hectares. Eu não me recordo qual seria o voto do Mário, do conselheiro Mário e do conselheiro Ricardo em menor extensão. Eu não me recordo. Oi? Eu fiquei com essa dúvida também. Se alguém pudesse lembrar, eu não me recordo. Mas... Eu também. Até pelo provimento que você está dando, como é que vai ser em menor extensão, né? Não entendi muito bem. De repente... Eu acho que saiu errado, porque, na verdade, o entendimento deles, né, salvo engano, vocês me corrijam aqui, é que não seria acatado o laudo. Você está dando com base em laudo técnico. Pelo que eu entendo, tanto o Mário quanto o Ricardo, eles não acompanham esse entendimento por causa da questão do ADA, ou se tivesse alguma verbação, vocês me corrijam se eu estiver errada. Seria, talvez, eles acho que entenderia por negar o provimento do recurso, né? Então pode ter saído errado ali, não tem problema que a gente refaz a votação. A gente vai refazer a votação hoje, né? Porque não tem problema. Só ficou o registro lá. Então, não, tudo bem. Eu vou passar a palavra para a Ludmila, né? Mas enquanto isso, aí o Ricardo e o Mário dão os últimos arremates aí no seu entendimento em relação a esse caso, tá? E, Ludmila, por favor, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Como o relator bem narrou, realmente o meu primeiro incômodo foi com a negativa de acatar os documentos que foram sido juntados à pena em sede recursal, até para manter coerência com o que eu venho externando nos votos da minha relatoria, quando o contribuinte ele está só robustecendo, ainda que seja uma juntada de um outro laudo, eu tenho, privilegiando a resolução de mérito e verdade material, eu tenho acatado essas provas, né, lógico, desde que dentro daqueles limites, então eu pedi vista justamente em razão disso. Eu acataria, então a gente teria que fazer, eu até já adianto que o documento juntado, esse novo laudo técnico, ele, a meu ver, pelo meu entendimento, ele não influenciaria em nada o desfecho da controvérsia, porque as razões de decidir que eu vou apresentar aqui, elas são outras. O que acontece? Existe nesses autos, como até a DRJ fala, existe um ADA intempestivo. Eu vou ler um trechinho do que está no acórdão. Fala assim, olha, então eu coloquei, como acertadamente pontua, então só uma questão antes, né? Então essa questão preliminar da questão da juntada, eu abriria, né, essa questão para votação, porque esse documento, para mim, só serve para corroborar, então não teria nenhum prejuízo que este conselho analisasse. Só que, adentrando ao mérito, a DRJ, ela fala o seguinte: o lançamento impugnado é relativo ao exercício de 2003, cujo fato gerador ocorreu em 1 de janeiro de 2003, e o contribuinte apresentou cópia do ADA protocolado junto ao IBAMA em 2 de nove de 2004, que somente pode justificar a isenção das áreas declaradas na DITR dos exercícios 2004 e seguintes. Então, foi acostado um ADA intempestivo. Isso é um fato que existe nos autos. Esse ADA está as folhas 158 ou 159. Só que o que acontece? A meu ver, um outro marco temporal relevante. A Câmara Superior, em julho desse ano, ela,
ao se debruçar sobre a possibilidade de ser APP comprovável mediante ADA protocolada após o prazo para entrega da DITR, mas antes do início da ação fiscal, ela concluiu de forma afirmativa, ou seja, se existe um ADA intempestivo, mas ele é anterior ao início da ação fiscal, poderia ser, sim, acatada as informações que ali foram lançadas. O contribuinte, neste caso, ele teve ciência do termo de intimação em 20 de novembro de 2007, ou seja, o ADA foi protocolado em 2/9 de 2004 e nestes autos a fiscalização somente se iniciou 3 anos mais tarde. Então, apesar desse ADA ser intempestivamente apresentado, mas anterior, consta lá exatamente as 1.364,9 hectares de APP que o relator já acolheu, eu também acolheria, mas eu mudaria o fundamento, e lá também consta uma área de reserva legal de 441,8. De toda sorte, eu ainda acrescento que, na esteira do voto do relator, eu acolheria também as informações que estão contidas no laudo técnico. Então, é só para mim o fato central aqui, principalmente com relação à APP, é o fato desse ADA. A área de reserva legal eu também já acolheria por causa disso. Só que existe ainda um outro fato, que nos autos também tem a matrícula do imóvel, e lá consta uma averbação de área de reserva legal. Essa averbação, ela também é posterior ao exercício, mas igualmente anterior ao início da fiscalização. Então, eu veria ali, neste caso, 3 elementos. Nós temos um ADA intempestivo protocolado antes da fiscalização, nós temos uma reserva legal averbada na matrícula do imóvel posterior ao exercício, mas antes da fiscalização, e temos um laudo que, a meu ver, também corrobora toda essa documentação que foi acostada. Então, eu daria, com relação ao VTN, mesmo apreciando o laudo que foi juntado só em grau recursal, eu ainda, na esteira do voto do relator, eu também não acolheria o VTN declarado, porque quando ele traz, ainda no segundo laudo ainda, ele ainda é um tanto quanto falho, porque, na verdade, ele pega só aqueles levantamentos de imobiliária. A imobiliária vai lá e fornece um número de imóveis daquela avaliação. Isso é inapto a comprovar o VTN. Então, eu daria provimento, por essas razões, em maior extensão, para que fossem restabelecidas tanto a APP quanto a área de reserva legal declarada em DITR. É o meu encaminhamento. Ok, eu vejo que o patrono do processo 18 chegou, né, doutor? Sim, doutor. Bom dia. Eu vou lhe pedir, a gente está no julgamento do primeiro, né, como demorou um pouquinho para entrar, o senhor pode ficar na sala acompanhando, não tem problema nenhum. Eu vou lhe pedir que para desligar o microfone, tá? Porque dá microfonia aqui, tá bom? Perfeito, doutor. Tá bom, obrigado. Bom, está aberto o debate. Como você está dando, o reserva legal está sendo fundamentalmente em função de ter apresentado o ADA, ter uma averbação posterior. Né? Isso. Tem ADA intempestivo e ainda tem a averbação posterior ao exercício, mas também anterior ao início da fiscalização. Tá. Mas uma dúvida, Ludmila. A averbação, você diz na matrícula? Olha só nas páginas, deixa eu indicar aqui, folhas 130, é a averbação 34/758, fala assim: constata a existência da área de reserva legal, da floresta e da vegetação natural ou destinada à reposição florestal, onde não será permitido o corte raso correspondente a 20% da superfície de 50% da área de 3.154 hectares e 50% da área de 414, eu fiz a conta, ela dá um pouco mais até do que ele foi declarado. Então, por isso que eu acolhi. Para falar a verdade, eu já acolheria só pelo ADA, intempestivo antes da fiscalização. E ainda tem essa averbação aí,
feita em 4 de agosto de 2004. E o exercício em questão é 2003. Isso. E tem fato gerador em 1º de janeiro de 2003. Isso. Tá. Eu tenho entendimento, só para fazer uma pequena réplica aqui, então, nos meus fundamentos, com base no que a Ludmila falou, o ADA, então, como a Ludmila bem expôs, então ele foi protocolado após o prazo, mas antes da instituição fiscal. Para mim, isso é um tanto irrelevante, porque talvez os brasileiros, Mário e Ricardo, talvez não seja, porque a APP eu estou dando com base no laudo. E a área de reserva legal, eu entendo que não é possível dar se não houver a averbação antes do fato gerador. O fato gerador é 1º de janeiro de 2003, a averbação feita mais de um ano e meio depois, não seria apta a dar provimento da área de reserva legal por falta dessa averbação, ainda que tenha esse ADA intempestivo. Então, acredito que a questão nem está muito na questão das provas, da preclusão, né, Ludmila? Ainda que fosse analisadas as provas dos laudos, correto, isso não mudou em nada o entendimento, né? Deu na mesma coisa. O que foi mais a prova dos autos mesmo, que é a questão do ADA e dessa averbação também, que foi um ano e meio depois, e esse ADA, sendo intempestivo, mas antes da iniciação fiscal, resolveria o problema da APP e da área de reserva legal. Isso. Né? Seriam esses são os pontos. Eu mantenho meu voto, né? Mas então já. Mas o Ludmila, acho que votaria, então, daria provimento parcial e maior extensão para. E a APP dá o mesmo tamanho que eu, ou tu dá um pouquinho mais? Mesmo tamanho que você, que é o que está exatamente no ADA. Tá. Ok. Tendo visto até, acho que as considerações do Martim foram bem ao encontro do que eu estou falando, porque não vale a pena que abrir um tópico separado pelo conhecimento ou não, já que não foi uma coisa fundamental para a formação da sua convicção de voto. Então, a gente, mérito, a doutora, o Martim, ele está acolhendo a preservação permanente no tamanho de 1.364,9 hectares, a Ludmila está olhando essa área de preservação permanente, mais a reserva legal, com base na existência de um ADA anterior à ação fiscal, ainda que posteriormente ao prazo de entrega, e com base numa averbação posterior também ao início da ação fiscal, mas uma averbação que aí existe. Né? Correto. Então, são esses posicionamentos. Leonan quer falar. Leonan, por favor, não tinha visto. Eu sempre entendi que a súmula 122 da reserva legal ela é muito clara em exigir a averbação anterior ao fato gerador. Essa teoria, teoria ou tese da questão do ADA antes da ação fiscal, ela sempre foi aplicada para as outras áreas, mas nunca para a reserva legal, considerando o teor da súmula 122. Nesse caso, eu acompanho o Martim. Agora, eu também, a exemplo da Ludmila, eu apreciaria o novo laudo juntado com recurso voluntário, como já fiz em outras ocasiões, porque eu acho que ele já vinha controvertendo ali, ele queria rebater a decisão da DRJ, mas eu também acho que esse laudo não tem outros elementos mais contundentes para mudar a questão do julgamento. Então, eu apreciaria ele, eu analisei ele, até porque estava em vista coletiva, eu vi esse laudo, mas realmente para mim não enaltece muita coisa não, mas para registrar que eu analisei essa prova. É isso, presidente. Não, ok. Eu digo assim, a reserva legal, o entendimento que eu tenho da súmula, que até não tem correlação dela aqui, mas assim, nesses casos em que há averbação anterior, tem que reconhecer. Mas ela não diz que você não pode reconhecer caso não haja averbação em outra situação, entendeu? Então, quer dizer, e no caso aqui ainda há um ADA. Essa aqui é a questão, que ainda não tem um ADA, eu respeito o posicionamento diverso, mas só dando uma outra interpretação também para a súmula, ele está falando, se não tiver um ADA, você vai aceitar. No caso aqui, eu ainda estou falando, existe um ADA e ainda existe uma averbação, você faz uma conjugação dessas provas, mas aí, claro que cabe a cada um apreciá-las da forma. Não me foca só mais na questão de que a súmula me parece permitir um raciocínio contrário senso, né? Quer dizer, se foi averbado antes, vale, se não teve averbação, não pode. Não, ela disse simplesmente que se foi averbado antes, pode. Agora ela não diz sobre o que não pode. Tá? Então, ela não me parece permitir esse raciocínio contrário senso,
agora não necessariamente eu vá convergir com o terminador da Ludmila, é só essa questão. Mas, enfim, eu acho que estão todos prontos, é um caso simples, né? Vamos passar a votação. Mário, como vota? Se ninguém tiver nenhuma colocação, evidentemente, né? Mário? Só esclarecendo um pouco aqui, o julgamento de Júlio, né? Não consegui resgatar bem. Eu acho que essa questão da reserva legal, a súmula realmente, para mim, ele está dizendo que ela supre o ADA se tiver uma verbação anterior, né? Na verdade, na data do fato gerador, não tinha nem o ADA nem a reserva legal, então acho que não tem como a gente acatar essa questão da reserva legal. A questão do área de preservação permanente, o curioso ficou o seguinte, o contribuinte ele apresentou 4 laudos diferentes, pelo menos 3. Um deles ele colocou 1.556 hectares de reserva legal, no outro colocou 1.661, e nesse último, que não foi recebido, né, não foi considerado pelo conselheiro relator, ele já fala em 1.364. Então, o voto do conselheiro Martim é no sentido de acatar o 1.364, baseado na DITR, mas sem levar em conta o próprio laudo que indica os 1.364. Então, se a gente não observar esse laudo, não tem nenhum outro documento que mostra nem o 1.364. Você tem um laudo da folha 405 que fala 1.661 hectares e o outro laudo na folha 238 que fala de 1.556. Então, eu estou considerando que há muita inconsistência nessas informações que ele está prestando. Então, você vê, eu vou repetir. Folha 238 tem um laudo que dá conta de 1.556 de reserva legal, área permanente. Depois a folha 405 fala em 1.661 hectares de... E aí, por último, a folha 429 que fala em 1.364. Eu acho que esses laudos são inconsistentes, não dá para definir qual é a natureza dessa preservação permanente, e aí eu voto pelo não provimento do recurso. Eu sou... Está sem som. De sessão assim mesmo. Ricardo, como vota? Tendo visto a interpretação em relação à validade de autos independente do ADA, que a doutora Ludmila ressaltou, eu vou passar a votar considerando o laudo. Então, eu vou acompanhar o relator. Ok. A Ludmila já manifestou seu entendimento. A Ludmila é um provimento maior extensão, reconhecendo a reserva legal. Caio, como vota? Eu vou, apesar de eu ter esse posicionamento de que a APP ele não precisa do ADA, né? Então, para mim, ele entregando ou não o ADA, para mim, é relevante. Eu vou acompanhar o voto preferido pelo conselheiro Mário, porque eu também acho um tanto inconsistente você ter uma hora um laudo fala uma coisa, outra hora o laudo fala outra coisa, outra hora fala outra coisa, e ao sabor do vento, ao que parece, né? Então, eu acho que não extraio dessas provas consistência suficiente para acolher a área. Então, eu acompanho o conselheiro Mário para não dar provimento ao recurso. Ok. Leonardo? Eu vou acompanhar o relator, agora, no mesmo sentido de Ricardo, dando ampla análise ao conjunto probatório. Ok. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Ok, eu também acompanho o relator. Então, ficou por maioria de votos, dar parcial provimento do recurso, reconhecendo essa área de 1.364 hectares de presença permanente, vencidos os conselheiros Mário e Caio, que negavam provimento, e a doutora Ludmila, que dá o provimento maior extensão. Ok? Bom, eu vou apresentar a declaração de voto. Ok, pode ser. Manifestou a intenção, né? Eu vou deixar registrado aqui. Presidente, no meu caso e no de Ricardo, eu acho que é pelas conclusões, porque a gente aprecia os documentos, digamos, o laudo. A gente apresenta o conjunto probatório. Pode ficar aqui. Eu acho que sim. Pelas conclusões. Pela preliminar lá, que tem uma preliminar bem... Não, vocês estão dando pelo laudo ou vocês estão dando pelo ADA?
A gente está dando pelo ADA no final, e um pouco pelo laudo também, mas a gente está apreciando o laudo, mas o laudo também não muda muito. Pelas conclusões. Tá, vai ficar o registro aqui pelas conclusões. Então, eu já vou passar, a gente vai passar o item 18, tá? Que é o item de relatoria do Dr. Ricardo. O patrono está presente, pode já se preparar. E o Martim pode falar, o Martim quer fazer um apontamento antes? Só para registrar que o item 2 é repetitivo, ele já foi julgado, para deixar registrado no vídeo aqui. Claro, bem colocado. E é um repetitivo associado ao paradigma, que é o item 1, correto. Então, de imediato, passo a palavra para o Ricardo. Bom dia, também meu bom dia para o patrono também. E bom dia. Pode começar, se está pronto, Ricardo, pode começar. Bom dia, senhores conselheiros. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Analisando o processo do senhor Roberto Rassi, eu peço licença a me manifestar em relação ao senhor presidente, se o patrono se incomoda que eu faça um resumo do relatório, do voto, pela necessidade de aproveitamento do nosso tempo. De forma nenhuma, pode ser sim, resumido. Muito obrigado, doutor. Trata-se então de recurso voluntário em relação à notificação de lançamento. Essa notificação de lançamento levantou ITR relativo a APP, ARL e VTN. E, à época, a auditoria aumentou a área total declarada. Eu destaco do relatório do acórdão o seguinte: relatório do acórdão da DRJ. No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das informações constantes na DITR 2005, lembramos que é um processo paradigma. A fiscalização resolveu alterar a área total, aumentando de 537 hectares para 612 hectares. Decidiu englosar integralmente as áreas declaradas de preservação permanente, 160 hectares, reserva legal, 107 hectares, além de alterar o valor da terra nua declarado, de 496 mil para o arbitrado de 2.800.000, e com base em valor constante em CIPT, resultando em imposto suplementar. E na impugnação apresentada na DRJ, esclarece o interessado que, a fim de atender a intimação, encomendou a elaboração de laudo técnico, o qual, uma vez recebido, foi repassado à fiscalização sem qualquer conferência, com o primeiro laudo técnico, ocorrendo que o aludido laudo estava impregnado de erros, tanto com relação à área total do imóvel, quanto no tocante à distribuição das áreas de preservação permanente, reserva legal e ocupadas com pastagens e benfeitorias, além do valor da terra. O então impugnante considera que, ao analisar o laudo, a fiscalização, com exceção da área total informada, não acatou com razão as demais informações. E lista os erros constantes naquele referido primeiro laudo. Informa ainda que, para corrigir os erros apontados, procedeu à contratação de novo engenheiro agrônomo e salienta, nesse novo laudo técnico, foi elaborado em consonância com o estabelecido na NBR. Então, ele seria hábil para comprovar a existência das áreas que ele pretende. Registra ainda o então impugnante. Os dados corretos da ITR auditada, conforme demonstrado, espelham a real situação do imóvel. E, no caso de persistir alguma dúvida, ele pede que seja baixado o processo em diligência para uma terceira perícia que está disposto a arcar. Por fim, entende pela desnecessidade de averbação da área reserva legal e doada, entende pela não incidência da Selic. A conclusão da DRJ, houve uma apresentação ainda destacada do relatório pela DRJ, que é a seguinte: após a apresentação da impugnação, a fiscalização, por considerar que houve matéria não impugnada, lavrou uma representação e intimou para recolhimento do débito. Em resposta à referida intimação, o contribuinte apresentou uma petição para novo cálculo da matéria que não foi impugnada, com a apresentação de suas razões e apresentando um DARF, comprovante de pagamento, do novo valor calculado. Comento, por isso existe processo apenso não contestado. E a DRF jurisdicionante, que é Goiânia, acatou a petição retornando o crédito tributário e alocando o pagamento citado ao débito correspondente, propondo o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília para prosseguimento. A emenda daquele acordo, que está sendo agora combatido, considerou a impugnação procedente em parte. Destaco da emenda apenas 2 pontos. Que a área total do imóvel que está registrada no CAFI. Cabe estabelecer a área total do imóvel originalmente declarada, que corresponde àquela função do CAFI, e se encontra ativo para todos os fins, com base em limitação hábil. As alterações de dados cadastrais de imóvel rural, inscrito em CAFI, devem ser apreciadas na unidade administrativa da RFB, do domicílio tributário contribuinte, ou responsável para efetivação TR, ou realizadas por meio de documento de informação.
E também destaco da apreciação das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Devem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, pelo menos que seja comprovada a protocolização em tempo hábil do requerimento respectivo ADA. A DRJ entende a necessidade do ADA. E a verbação tempestiva das áreas de reserva legal. Aqui, quanto aos trechos relevantes do voto, são votos do acórdão, não é aprovação do meu voto. Houve pela DRJ o retorno da área declarada, mas não é menos do que foi declarado, porque na impugnação é indicado pela hora impugnante, naquela hora impugnante, ele queria uma área menor do que a declarada por ele. E também, o voto da DRJ, destaque que o VTN usado foi médio. Então, os senhores podem verificar que naquele voto proferido pela DRJ, hora combatido, consta o seguinte: não obstante constar dos autos a cópia da certidão de registro de matrícula, que compõe o imóvel, nas quais constam a área de 500 hectares, pretendido pelo impugnante, não há como acatá-lo, pois que haveria uma redução em relação à área declarada, e no caso, o contribuinte também já perdeu a oportunidade de espontaneidade para fazer essa retificação, como dito anteriormente. Contudo, essa argumentação é hábil para restabelecimento da área total originalmente declarada. Acrescente-se que a área total, ele fala em restabelecimento da área total porque a fiscalização aumentou a área total. Acrescente-se que o impugnante vem reiteradamente apresentando suas DTR e DIAC, inclusive uma posterior, em 2012, declarando a área total do imóvel de 537 hectares. Além disso, no cadastro do imóvel no CAFIR, constam os dados até então declarados e, consequentemente, produzindo todos os seus efeitos, além de não ter sido apresentado até a presente data do voto da DRJ, qualquer pedido de alteração ou cancelamento do mesmo, nos termos da instrução normativa necessária. No presente caso, como não houve autorização da área total do imóvel por meio do DIAC, é estabelecer que não compete ao julgador administrativo efetuar qualquer alteração no CAFIR. Então, conclui a DRJ, pelo exposto, com base em documentação hábil, cabe restabelecer a área total declarada. Quanto a essa matéria, áreas ambientais, destaco que a DRJ entende pela necessidade do ADA pré-fotogerador. E no valor da terra nua, eu destaco novamente que o julgamento proferido pela DRJ baseou-se em VTN médio. Veja-se as palavras: VTN médio, valor médio apurado no universo das DTR. Bem, a conclusão, então, do voto da DRJ. Considerando tudo mais que no processo consta, voto no sentido de que seja julgada procedente em parte a impugnação interposta pelo contribuinte, contestando o lançamento, simplesmente restabelecendo a área total originalmente declarada. No recurso voluntário, destaca o quê? Foi repisado os argumentos apresentados em sede impugnatória. Este é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado. A palavra de imediato para o patrono, tá? Para realizar a sustentação oral. Então, com a palavra, doutor. Senhor presidente, senhores conselheiros, um bom dia a todos. Bom, a matéria em litígio versa basicamente sobre 3 questões, que é o valor total do imóvel, a área de reserva legal, a área de preservação permanente e o VTN, que foi arbitrado pela fiscalização. Pois bem, iniciando no curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar a área de reserva legal e de preservação permanente. E, em razão disso, apresentou um laudo como que, de fato, foi desprezado pela fiscalização, porque, segundo a mesma, ele não atenderia as exigências da NBR. Pronto. Se ela desprezou o laudo, ela não deveria ter considerado nada de válido o que constava naquele documento. No entanto, usando de cautela, aproveitou só aquilo que era benéfico ao fisco, que era aumentar o valor da terra. Erro já corrigido pela DRJ e que dispensa maiores comentários. Na sua impugnação, o contribuinte apresentou um novo laudo.
esse sim, de acordo, inclusive com o valor da área, de acordo com as matrículas dos imóveis, porque de acordo com aquilo que está registrado no cartório, a área total do imóvel é apenas 517 hectares e 88 centiares, diferentemente do que foi, inclusive, declarado na DITR do sujeito passivo. A DRJ não acatou essa argumentação, embora haja prova de que a área averbada, se existem dois laudos, aliás, dois laudos que estão conflitantes entre si, e existe também um terceiro documento, que seria a própria DITR, o que deveria prevalecer com relação ao valor total da área é aquilo que está sacramentado, é aquilo que está no documento da propriedade imóvel, que é justamente a certidão que se encontra devidamente acostadas aos autos. Então, havendo dúvida, o que deve prevalecer é aquilo que está formalmente constante na certidão, na matrícula do imóvel, que é a certidão diríamos, a certidão de nascimento do imóvel. É isso que deve preponderar. Bom, com relação à área de reserva legal, tal qual aconteceu na situação anteriormente julgada, o contribuinte, aliás, embora não tenha averbado, essa área não se encontrasse averbada no ano calendário de 2005, no ano base de 2005, ela foi averbada em 2009, antes de qualquer procedimento fiscal. Então, uma vez averbada, ainda que extemporaneamente, essa área deve ser aceita. Afinal de contas, não vai se construir uma área de reserva legal no interstício de 4 anos. Então, ainda entende o recorrente que seria desnecessário a averbação dessa área, por força do que dispunha, pelo menos, porque era vigente à época, o parágrafo 7º do artigo 10 da Lei 9393 de 96. Então, pelo menos com relação à área de reserva legal, essa está devidamente comprovada, tanto no laudo que atende às exigências da BNT, que foi aquele apresentado por ocasião da apresentação da impugnação, quanto aquele que foi desprezado pela fiscalização. Então, nos dois laudos existe a comprovação da área de reserva legal, embora divergentes com relação ao tamanho, mas está devidamente provado. Essa área, portanto, deve ser aceita. A área de preservação permanente, nesse caso, o recorrente reitera que, no seu entender, não haveria necessidade dessa comprovação. A declaração, o fisco é que teria que provar a inexistência dessa área. Malgrado isso, o laudo, o segundo laudo apresentado, tanto o segundo como o primeiro, também atestam a existência dessa área de preservação permanente. E no segundo laudo, por sinal, existe foto por satélite que comprovam cabalmente a localização dessas áreas, que são áreas ciliares, e isso está devidamente documentado. O terceiro ponto, que é o mais preocupante, é que a fiscalização, com base na tabela que alterou o VTN pelo preço médio, e, perfeito, embora seja incompatível com o laudo, por meio do laudo pericial, o contribuinte provou que essa área efetivamente não possui esse valor, e é esse documento que deveria prevalecer. Afinal de contas, esse segundo laudo, ele atende perfeitamente às regras da NBR. Então, seria prova suficiente para atestar a existência, o valor da terra nua. O curioso, no entanto, senhores julgadores, é que a fiscalização alterou o valor da terra nua de R$ 922,36 por hectare para R$ 4.695,25 por hectare. No entanto, ao valorar o valor da área ocupada com pastagem, que são 226 hectares declarado e que não foi glosado pela fiscalização, ela não considerou o valor por ela apurado, o valor médio,
nem sequer para valorar essa área de cultura. Quer dizer, a área o valor da terra nua é muito superior ao valor da pastagem, quando deveria ser o contrário. No mínimo, quer dizer, o valor da pastagem deveria, no mínimo, ser igual ao valor da terra nua. Afinal de contas, a pastagem valoriza e não desvaloriza a área. Então, caso não seja aceito o laudo pericial apresentado pelo contribuinte, que seja retificado o valor das culturas e passagem cultivadas, que o fiscal maliciosamente manteve o mesmo que foi declarado pelo sujeito passivo, embora tenha supervalorizado a área, o VTN, o valor da terra nua. A mesma coisa aconteceu com a área ocupada por benfeitorias, que também não foi glosado pela fiscalização. Ao valorar essa área, o fiscal também manteve o valor originalmente declarado, quando, de igual forma, no mínimo, deveria manter o valor do VTN. Afinal, o valor da benfeitoria não pode ser inferior ao valor da terra nua. Então, senhores jogadores, vou procurar ser mais breve possível. Então, postula o contribuinte que, caso não seja, primeiro, que se considere como correto o laudo pericial, pois em nenhum momento houve, por parte da DRJ, qualquer questionamento quanto à sua formalidade. Então, se ele atende perfeitamente às regras da ABNT, todos os dados nele informados devem ser aceitos. Quanto ao valor da área do imóvel, o que deve prevalecer é aquilo que está registrado em cartório, que são 517 hectares e 88 centiáreas. Com relação à valoração das áreas, que pelo menos, no mínimo, o valor das culturas e os valores, a área declarada como de cultura, que são 226 hectares, e a área ocupada com benfeitoria, que são 43 hectares, que o valor dessas áreas seja modificado para se equiparar, pelo menos, ao valor da terra nua. Então, esses, enfim, são os requerimentos formulados pelo contribuinte. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Eu passo a palavra, então, de imediato para o relator. Pois não. No meu voto, conheço do recurso e, em relação ao decreto 70/235, indico que não há nulidade prevista no artigo 59. Sem mais questões preliminares, passo ao mérito. De pronto deve ser destacado que o segundo laudo técnico-pericial, apresentado com finalidade de substituir o laudo técnico inicial indicado como equivocado pelo próprio contribuinte, deve ser o mesmo considerado sem o revestimento das condições necessárias para seu aceito como elemento comprobatório. Concordo com a DRJ. Destaquem-se os seguintes excetos de decisão a qual. No caso, a autoridade fiscal não acatou para comprovar o VTN declarado o lado técnico de avaliação. Entendo que o teor desse documento trazido aos autos juntamente com a impugnação não se mostra hábil para a finalidade que se propõe, uma vez que não segue totalmente as normas da BNT. O laudo deveria apresentar realmente grau de fundamentação 2, e a avaliação nele constante não atende à integralidade dos requisitos estabelecidos na NBR. Seguindo, uma das pretensões do contribuinte com a apresentação de seu segundo laudo seria a correção da área total do imóvel, para uma metragem menor do que o declarado em sua DITR, já solicitado em sede impugnatória associada à alteração das áreas distribuídas no imóvel, como a área de pastagens, área de produtos vegetais, área de benfeitorias, que embasaram o cálculo por ele realizado. Mas não bastasse a constatação da imprestabilidade do laudo como um todo, impossível torna-se a retificação de declaração após o início do procedimento fiscal. A previsão legal de tal impossibilidade está prevista tanto no Código Tributário Nacional, quanto no Regulamento Interno de Imposto de Renda, vigente até o lançamento, sobremaneira corroborado pela súmula CARF número 33. Dessa forma, escorreta a interpretação da RJ no sentido de que a área do imóvel a ser considerada para o cálculo do ITR é aquela que, historicamente, vinha sendo declarada pelo contribuinte em sua ITR, conforme pode ser claramente inferido pelos seguintes excertos da decisão combatida.
trago a decisão. Ressalto da decisão que foi reiteradamente apresentado nas declarações do interessado, inclusive em 2012, a área inicialmente pretendida. Parágrafo 15. Em apresentação às questões de necessidade e tempestividade da apresentação do ADA para comprovação da existência da APP. Apesar da posição pessoal do relator nesse voto, no sentido de ser acatada a letra da lei, ainda vigente no sentido da necessidade da apresentação da prévia do ADA para comprovação da APP, antes do início da ação fiscal, mesmo sem clara regulamentação da matéria dos órgãos envolvidos, mas considerando a manifestação da posição da FGFPM no sentido de impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação do recurso, torna-se então pertinente não mais considerar como necessário o registro na matrícula do imóvel e a averbação do ato notribano para efeito da exclusão de área de preservação permanente. Embora devendo sinalizados, tem mais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas. Nesse diapasão, a existência da APP poderia ser comprovada com a apresentação do laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total das áreas do imóvel que se enquadra nessa definição e menciona especificamente em que artigo da legislação correlata a área de se enquadraria, ou ainda sua presença no registro do imóvel. No caso concreto, veja-se que não ocorreu apresentação de ADA nem antes da iniciação fiscal, nem mesmo a qualquer tempo, que seria dispensável. E que o segundo laudo, apresentado em submissão primeiro, tido como incorreto pelo contribuinte, não atende a normativa ABNT para sua aceitação, fundamentação e grau de precisão 2 NBR, como já apontado pela RJ, e conforme ser anteriormente relacionado. Nem tampouco a PP está presente nas certidões relativas a imóveis fornecidos pelo cartório de registro de imóveis da comarca respectiva, obtidos através de ofício do último, e esse ofício foi requerido pela fiscalização antes da conclusão da fiscalização, motivado por intimação de fiscalização. Portanto, sem a correta comprovação da APP pelas formas cabíveis, entendo que não assiste razão ao contribuinte nesse quesito, devendo ser mantida a glosa da área de aprovação permanente, não pelo ADA, mas sim pela falta de registro e de laudo competente. Mas em apresentação às questões de necessidade e tempestividade da apresentação do ADA, da existência da ARL sobre aprovação prévia, a sobreveração tempestiva à margem do registro imóvel, a apresentação de documentos emitidos tempestivamente por órgãos ambientais supririam a apresentação da mesma, da apresentação do ADA para a ARL. No caso concreto, há apenas a averbação parcial de ARL no registro de imóvel efetuada em momento posterior à início da ação fiscal. Basta que se veja que a averbação foi em 5/2/2009, folha 47. E a ação fiscal ela foi iniciada em 9/6/2008, conforme a intimação de folhas 15. E também não há comprovação nos autos da celebração de termos de responsabilidade com o poder público que poderia suprir tal requisito. Dessa forma, correta a glosa da RL. Ou seja, não há como atender a pretensão interessada no sentido de ser acatada a RL pretendida. Interessado contesta veementemente, tanto em fase preliminar quanto em meritória, a incorreta utilização do atuante do VTN presente no sítio. Do relatório contextual do termo de intimação fiscal inicial, verifica-se que a falta de comprovação do VTN declarado será arbitramento com base no sistema de preços de terra pelo VTN por hectare, da descrição dos fatos que podemos legal a notificação. VTN por hectare do município. Ou seja, o valor do VTN foi arbitrado pelo CIPT apenas com indicação do município, da Federação em Exercício, conforme extrato de consulta de VTN médio, aptidão agrícola, folhas 10. Não foi considerado necessário a VTN para aptidão agrícola, mas sim só o VTN médio, o que também foi indicado pelo acordo combatido. Assim sendo, no quesito valor à terra nua, deve sim ser dada a razão ao contribuinte, afastando o arbitramento do VTN pelo sistema CIPT procedido pela fiscalização com base no VTN médio e restabelecendo o VTN por hectare pretendido pelo interessado. Não em laudo apresentado, mas sim conforme conforme o declarado em sua declaração do VTL. É inócua a contraposição do notificado contra a aplicação de juros Selic conforme a súmula, e a realização de diligência deve ser indeferida por desnecessário. Por já revestidos os autos de todos os elementos argumentativos probatórios necessários, devem os mesmos ser analisados na forma como se encontram. Portanto, todos os argumentos expostos pelo contribuinte restam afastados, tanto preliminares quanto de mérito, com exceção dos apresentados no sentido de ser considerado valor da terra nua declarado pelo contribuinte, para alterar a notificação do lançamento lavrado. Isso posto, senhor presidente, voto em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte em DITF. Esse é o meu voto. Ok, obrigado. Está aberto aí para dúvidas, debates. Senão eu vou passar a votação também, tá?
Mário? Um minutinho que eu estou dando mais uma olhadinha aqui. Dá uma olhada. Apesar do laudo não apresentar a questão do VTN, eu concordo que ele já foi afastado pelo relator. Eu fiquei um pouco na dúvida da questão da área de preservação permanente, que o laudo aqui no segundo laudo, na folha 73, ela traz uma explicitação aqui, ó. Área de vegetação e 50 hectares de matas ciliares, mais 50 de represas. Eu tendo a entender que está demonstrada essa APP e afastada a questão do ADA, né, da exigência do ADA, efetivamente, de acordo com o que tem sido decidido aqui pelo nosso colegiado, eu acataria também a área de preservação permanente, descrito no laudo aqui, de 76 hectares. Manifesto no seguinte sentido, né? Eu acompanho a DRJ de que esse laudo ainda não atende todos os quesitos da instrução normativa. Ok, então o doutor Mário está dando provimento parcial, maior extensão para reconhecer também a APP. É esse, né, o voto, né? Perfeito, de 76,69 hectares, descrito que pese o laudo não atender todos os quesitos. Eu acho que a questão da APP está bem demonstrada aqui. Qual a página mesmo que está a circunstancial da APP? Eu estou com o processo aberto aqui. É a página 73, quando ele fala do uso do imóvel. E a questão da reserva legal pela súmula 122, né? Não está averbada, foi averbada extemporaneamente, então eu acompanho o relator aí, foi colocado. Ok. Martim, como vota? Eu acompanho o conselheiro Mário, eu voto com a divergência. Só um segundo. Ok. Ludmila? Eu vou acompanhar um relator, que eu acredito, eu concordo completamente que eu vi que o relator abordou sobre todas as perspectivas, né, sobre todos os entendimentos, as provas que poderiam levar a conhecer a área, tomando em vista a perspectiva de cada um dos conselheiros da turma. Acho que foi um excelente trabalho. E concordo que o laudo ele é deficitário para reconhecimento da área de preservação permanente. Então, eu acompanho o relator. Ok. Vou anotar aqui. Caio, por favor. Eu acompanho também o relator pelo mesmo motivo que a Ludmila acabou de esclarecer. Também eu acho que o laudo não atende. Leonan? Eu tive olhando bem o laudo, assim, eu respeito quem viu de forma diferente, mas eu acho, assim, a meu ver aqui, não é nem questão da BNT nem nada, eu acho que para a reserva legal não teria bem esses requisitos, que ali é para a BNT, aquela norma da BNT é para avaliação técnica, para avaliação do imóvel em si, valorativa, para fim de VTN, mas o laudo, para mim, ele não está comprovando aqui a APP de uma forma robusta, esclarecendo, inclusive, os tipos de APP, as dimensões, as características, a própria foto, as fotos que tem aqui também não demonstram se é margem de rio, se é encosta, qual o grau da encosta, qual a metragem da encosta, qual a margem de rio, quantos hectares de margem de rio. Não tem nada disso. A APP não se confunde com reserva legal, é bem distinta. Eu acompanho o relator, em resumo, presidente. Ok. Juliano? Tenho as mesmas considerações do Leonan e acompanho o relator, presidente. Ok. Eu acompanho o relator, mas eu só reconheceria a área do imóvel maior, porque eu acho que está registrada a matrícula do imóvel, embora ele possa ter declarado, acho que aí se está dentro de está na escritura pública do imóvel, uma área maior, vejo impedimento da gente conhecer aqui nessa oportunidade
Então, mas em relação ao resto, acompanharia o relator também. Então, seria... Então, já formou a maioria, acompanhando o relator, reconhecendo, estabelecendo o VTN declarado, e ficou Mário, Martim e Rony dariam provimento em maior extensão. Foi esse o resultado, doutor, da votação, tá ok? Perfeito. Só uma dúvida, o VTN que vai permanecer ou o VTN declarado? Declarado, tal como declarado, ok? Tá ok, perfeito. Obrigado, então, agradeço a participação, Obrigado. eu vou já que sou da sala aqui, tá? E a gente vai passar, então, a votação ao item 3 da pauta, tá? Que é a relatoria do Martim, né, Martim? Pode prosseguir, então. A gente faz intervalo às 10h30, tá? Vamos ver se a gente volta esse, faz intervalo, mas em 5 minutinhos que a gente está atrasado, só para realmente o básico. Com a palavra, Martim. Tá certo. Começando, então, só me organizar aqui um pouco. Esse item 3 também está com pedido de vista da conselheira Ludmila. Eu gostaria de ler aqui como é que ficou a ata da sessão anterior, né? Os conselheiros Mário e Hermes teriam me acompanhado pelas conclusões, e após isso a conselheira Ludmila pediu vista. Também havia essa questão da juntada de documentos em anexo ao recurso, que eu entendi pela preclusão, e que isso também levou a conselheira, acho que, a pedir a vista pela mesma fundamentação do outro caso, ainda que ela possa ter encontrado outras situações, tal qual no outro caso, que sejam relevantes. Eu fazendo agora o resumo deste processo, para sublinhar algumas coisas para vocês, revindo o recurso, eu me deparei que havia uma preliminar que eu não havia sido tratado no meu voto, e que eu vou, então, salvar uma nova versão da minuta na pasta T. Se puder, em 30 segundos para eu salvar aqui, só para colocar. Ou assim, eu faço as considerações e já salvo, que é 2 parágrafos só, eu vou ler, depois eu salvo enquanto a Ludmila for fazer o voto vista dela. Um pouco mais fácil. Então, assim, tem a questão da juntada de documentos em anexo ao recurso, que eu entendi por preclusa. O contribuinte ele junta novos documentos, as folhas 278 a 296, que seriam um novo laudo de avaliação, e também em seus anexos, folha 297 a 302. Eu entendi, então, por preclusa a situação, e em razão disso, aplico, então, o artigo 14 do decreto 235. Há um pedido preliminar do contribuinte, que ele pede que seja aplicados os efeitos do mandado de segurança coletivo proposto pela Federação de Agricultura do Mato Grosso, que é o que eu não fiz constar no meu voto, porque a Federação de Agricultura do Mato Grosso teria conseguido alguma decisão judicial para afastar o ADA. Eu, como vocês sabem dos meus votos, eu acabo considerando o ADA dispensável, então acabei não tratando dessa preliminar, acabei, acho que, me esquecendo, mas, a princípio, os efeitos dessa decisão somente trazem recurso voluntário pela razão de ser uma decisão recente, então teria um fato novo, então acho que não tem que aplicar a preclusão de trazido isso em impugnação. No entanto, existe nos autos prova do trânsito em julgado dessa decisão, e também existe nos autos que ele seja associado à Federação da Agricultura do Mato Grosso. Então, em razão disso, em que pese eu entendo como o ADA seja dispensável, não é por esse fundamento que eu estou dispensando o ADA, mas sim pelo fundamento que eu entendo por o ADA ser dispensável, não por ter uma decisão no mandado de segurança coletivo. Então, eu vou escrever isso ali na preliminar, assim que eu salvar o voto novo na pasta T. Então, prosseguir no restante do voto. Tem a área de preservação permanente, a área de reserva legal, que ele faz as alegações, a DRJ de origem, via entendido pela manutenção do lançamento, em que pese ela registrar que haveria verbação na matrícula do imóvel na proporção de 50% da área total do imóvel. Eu confirmei que nas matrículas tem isso, as folhas 134 e 135 dos autos. Tem 2 matrículas, em cada uma delas tem lá uma proporção de 50% da área total do imóvel é uma área de reserva legal,
Então, conforme súmula CARF 122, eu entendo por reconhecer uma área de reserva legal um tamanho de 4.685 hectares. Quanto à APP, eu entendo que, embora o ADA seja dispensável, desnecessário, entendo que o laudo técnico apresentado ele não apresenta com uma perfeita indicação do total das áreas, e, em razão disso, não entendo como que o laudo preste a aprovar o alegado pelo contribuinte quanto à APP. Quanto ao VTN, eu transcrevo alguns votos transcrevo alguns trechos do voto da RJ, onde foram apresentados os fundamentos por não acolhimento do laudo quanto ao VTN. Basicamente, houve diversas falhas apontadas desde a fiscalização em relação àquele laudo. Por exemplo, entender que o laudo era inapto. A exemplo, o laudo apresentaria que restou corroborado o valor do VTN, se conclui que este valor seria entre R$ 46,25 e R$ 52, o valor do VTN. E a conclusão do laudo que o valor é R$ 44 o hectare. Então, ou seja, o valor tinha que ser entre 46 e 52, mas a conclusão é que o valor é 44. Havendo uma inconsistência. E esse é um dos exemplos, citei na sessão passada esse trecho inteiro aqui, que é o item 31 ao item 39 do acordo da RJ, que aponta diversas inconsistências no VTN. O VTN foi arbitrado em R$ 161,20 por hectare, muito superior ao valor apontado pelo contribuinte. Então, não sendo acolhido o novo laudo trazido também, eu entendo que não se presta o laudo apresentado para fim de comprovação do VTN, por ele não estar de acordo com a NBR 14653-3, que era necessário trazer referente a 5 imóveis rurais, com posterior tratamento estatístico, de forma a apelar o valor do mercado terra nua, intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%. Então, por não ter sido isso realizado, a prova não foi realizada, de modo que se mantém o lançamento quanto ao arbitramento do VTN. Então, a conclusão do voto, tal qual a mesma conclusão da sessão passada, é disposto o voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer 4.685 hectares como uma área de reserva legal. Vou salvar agora aqui em 1 minuto. Ok. 1 segundo. As palavras de imediato, então, enquanto isso, para a Ludmila, faz considerações, por favor, doutora. Vamos lá. Então, da mesma forma que no processo anterior, realmente o incômodo foi o não acatamento dos documentos juntados, e também, de igual forma que aconteceu no anterior, da análise desses laudos juntados apenas em grau recursal, não vejo nenhuma possibilidade de se alterar o desfecho da lide aqui, pelas razões que eu vou expor. O relator, como bem notou, faltou realmente essa análise da preliminar no outro caso, na sessão passada, mas diferentemente de rejeitar, eu acho que ela se confunde com o mérito, porque ali, na verdade, o que ele está dizendo? Ele está simplesmente dizendo, eu concordar, não tem prova do trânsito, mas essas questões, para mim, elas são irrelevantes para a controvérsia, para o desfecho da controvérsia, porque ele só está falando que impetrou um mandado de segurança para que não lhe fosse exigido ADA. Ok, a gente já faz isso inúmeras vezes aqui. Então, eu faria, né, na verdade, esse registro. Isso é uma questão que acaba se confundindo com o mérito, então nem rejeitaria essa preliminar por causa dessas questões técnicas que a gente não tem, principalmente porque é convergente com o que nós já estamos decidindo aqui há mais tempo. Com relação, então, à juntada, eu acataria, né, essa juntada. Eu acho também, e a questão, relator, do mandado de segurança, ela vem também só em grau recursal. Aí eu acho que você usaria o fundamento do documento novo, impetração foi posterior, então teria esse deferimento parcial dos documentos apresentados em grau recursal, né? Assim mantido seu entendimento. Só os documentos
Não, porque é os laudos, né? Mas o argumento do mandado de segurança coletivo... Mas é porque ele junta a coisa do mandado de segurança também, entendeu? Mas eu rejeito os laudos, na verdade. Tá, não, mas é porque ele junta acórdão, ele traz, tipo assim, laudo e acórdão, e traz outros documentos referentes ao mandado de segurança. Então, seria um deferimento parcial da juntada dessas provas. Você estaria analisando os atinentes ao mandado de segurança, né? Isso. Tá. Então, ótimo. Mas não vai ter nenhum impacto em termos meritórios aqui, não. Com relação à área de preservação permanente, o que eu coloquei é o seguinte: analisando tanto o laudo que está apresentado lá, folha 81, 83, 152, 154, quanto o que está no recurso 286, 288, eles são inaptos. Por quê? Porque, embora descreva a área supostamente destinada à APP, ela não traz registros fotográficos e ela não aborda, ela aborda, né, as características de fauna, flora, hidrografia, clima, relevo, de maneira genérica e deficitária, sem apresentar valores concretos ou quantificações aproximadas, mas tão somente descrição daquelas características naturais da região. Ademais, o cálculo da suposta APP foi feito por aproximação, apenas com base nas curvas de nível da região. Finalmente, também eu coloco que os mapas detalhados do imóvel não permite verificar se os terrenos indicados como APP realmente apresentam as características desse tipo da região. Também não foram apresentadas quaisquer declarações do poder público que pudessem atestar a existência dessa área de preservação permanente. Então, a despeito de ter analisado a documentação suplementar, a minha conclusão, ela converge com a do relator. Com relação à área de reserva legal, eu tenho um reparo ínfimo a fazer, que é uma questão só de conta. O doutor Martim está colhendo 4.685. Eu fiz os cálculos, mas eu gostaria que corrigissem, para ver se eu não errei. 4.684,5, porque é 50% de um imóvel de 853 dividido por 2 dá 426,5, mais 4.258, que é a metade de 8.516. Então, dá 0,5 a menos do que o relator colocou no voto só, pela conta do que está averbado. Está correto, está averbado, está certinho e tudo, é só essa questão do 0,5 mesmo. E com relação ao VTN, mesma coisa. Mesmo analisando o laudo técnico juntado no recurso, o laudo, ao invés de trazer dados de mercado, ele traz lista de valores obtidos em avaliação de empresa e da região, ultimadas por avaliadores imobiliários, num período longuíssimo, de 2003 a 2006. Então, por essa razão também, eu não tenho como apto o laudo para afastar o VTN arbitrado pelo CIPT. Então, feito só esse pequeno reparo com relação à área, para 464.684,5, apesar de ter analisado os documentos, eu convirjo com o relator. Ok. O doutor Martim quer fazer algum comentário em relação ao cálculo? Eu estou fazendo o cálculo aqui. O Ludmila boa de cor? Dizem que advogado não era, vamos ver. Ludmila, eu tenho aqui uma boa de linha juntado num laudo, que de repente essa tabela tem informação equivocada. O que tem aqui? Que é a área total da propriedade. Segundo essa tabela que eu estou olhando agora, a minha conta está certa, tá? Então vamos verificar o que pode estar errado. A matrícula 11.279 teria uma área total de 8.516,20 hectares. Tá, só um minutinho. Eu coloquei 8.516, sem o vírgula 20. Tá, tem essa informação de vírgula 20. Tá. Depois tem a matrícula 11.280, teria 853,80. Ah, tá. Então, isso aí você pegou. Que folha que tá isso, Martim? Eu vou olhar na matrícula agora para confirmar essa informação, né? Mas isso aqui eu peguei. Acho que é a folha 140, deixa eu ver aqui.
É porque eu peguei na matrícula mesmo. Eu peguei o valor que está na matrícula e fiz essa conta, folha 274 e 277. Eu peguei da folha 151 do laudo, tá? Mas eu vou olhar na matrícula. Então, 151, você diz? 274, 277. Tá, na matrícula 274, por exemplo, Ludmila, fala em 853 hectares e 8 mil metros quadrados, o que seria 853,8. Tá. E a outra é 257? Complementando aqui, ó, na outra matrícula está 8.516 hectares e 2 mil metros quadrados. Tá vendo aí, ó? Foi bom ter falado para conferir. Ah, então tá certo, compadre, né? O meio hectare justamente está aqui. É 80 hectares. É nas quebras. É nas quebras, tá certo. Tá, então tu concorda com o meu número e então você concorda comigo, então, pelo resultado? Sim, eu concordo. Feito esses registros, né, com relação à preliminar, porque eu não acho que é caso de rejeição. Eu acho que é caso de falar que essa preliminar, na verdade, ela se confunde com o mérito. Ele não está falando que a gente tem que aplicar conclusão nenhuma. Você está falando, não precisa de ADA. Ok. A gente vai analisar isso. Então, eu não vejo como uma questão de rejeição. E fiz, ao invés também, né, você vai deferir a juntada parcial da documentação. Mas eu acho que, às vezes, até para simplificar, se você não se objetar, é fazer essa juntada integral, porque não tem... Eu posso fazer um voto de declaração também, até complementando, que os documentos analisados, que a análise do documento acostado em sede recursal, não corrobora a tese, não comprova nada, porque senão a gente vai ter que fazer uma... Você vota para as conclusões, é isso? Eu votaria pelas... Mas a gente teria que separar essa questão da juntada, porque você não está fazendo uma juntada... Você não está... mas isso não vai ser no dispositivo. Conclusões é conclusões, gente. Não vai não vai, porque eu confundi, não vai para o dispositivo. Se fosse, ok. Se as conclusões vencerem, de repente eu adapto as conclusões ao que a maioria, então. Tá, e vamos passar a votação, porque a gente já está bem atrasado, tá, gente? Então, o Mário faz suas considerações e aí, se ninguém tiver nenhuma outra questão, ele já pode fazer as considerações e já abriu o seu voto, então, tá? Por favor, Mário. Obrigado, presidente. Eu acompanho o relator no voto, mas essa questão da preliminar aí, da ação judicial, ele está colocando aqui que não foi comprovado que ele compõe a federação e nem o trânsito julgado. Mas eu vejo um outro problema, que seria a questão da concomitância. Se a gente tivesse exigido o ADA. Então, eu acho que seria, assim, sugestão também, deixar, em que pese, né, a ação judicial, como a gente está afastando a exigência do ADA, então essa apresentação dessa ação judicial não impactaria no julgamento. Para deixar claro isso, não teria que alegar concomitância se ele tivesse exigido ADA, porque dependendo do que acontecer nesse julgamento, poderia afetar o julgamento nosso também. Eu diria que, de certa maneira, você está convergindo com o entendimento da Ludmila, de certa maneira, né? Certo, né? Motivo diferente, que ela está falando que é questão de mérito. Eu achava que não teria nem mérito, seria deixar de julgar por concomitância se ele estivesse exigindo o ADA. Sim, está convergindo conclusões pelas conclusões, tá? Mas eu acompanho o relator na proposição de... O Martins acho que simplifica, dizendo que, já partindo, independentemente da questão alegada em relação à ação judicial, o fato que com essa turma no mérito, essa matéria não se torna nem litigiosa muito, acho que talvez, eu acho que eu acataria a sugestão, mas aí fica à vontade do relator, né? Eu acho que é nem positivo aí. Eu acho que eu concordaria dessa opinião, assim, desse texto, em vez de rejeitar, então, né, como o Rony, o esposa, a Ludmila também, eu não sei como é que vai ficar o Mário nesse ponto, mas botar, então, que em vez de rejeitar, independentemente da questão do mandado de segurança coletivo, meu voto é no sentido de ser dispensado o ADA no presente caso, a razão pela qual a questão se confunde com mérito, é isso? Sim.
Pode ser, não precisa Ô, Martim, se você quiser, eu te mando o meu texto, que você dá uma olhada. Eu cheguei a escrever, vou te mandar. Tá, então eu vou acompanhar esse entendimento, que a questão, eu entendo por dispensado, então é irrelevante, vou usar a palavra irrelevante, é relevante o mandato de segurança coletiva ao presente caso, de modo que o ADA não é considerado. Ok. Tá bom, então, Ricardo, como vota? Eu venho votado pelas conclusões, quase o entendimento do ADA. No teu entendimento do ADA, eu acompanho plenamente o relator. Ok. Caio? Acompanho o relator. Renan? Eu acompanho o relator pelas conclusões, que tem aquela questão do conhecimento, né? Que eu aprecio também, igual de Mila. Ok. Juliano? Considerando que o relator vai mudar a questão das provas, eu acompanho o relator, presidente. Eu vou acompanhar também, então ficou com a de votos, ficou para reconhecer essa área de 4.685, votaram pelas conclusões o Leonan e a Ludmila, correto? Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e a gente, porque realmente estamos atrasados, vamos tentar ser rápido, vou pedir para interromper a gravação com o apoio, tá? E na sequência a gente vai passar para o item 24, que tem um acompanhamento, tá? Que é um processo de carga, ok?